Manifestação demoníaca, espírito, fantasma ou histeria coletiva. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso Cláudio Ronaldo e o espírito na missa. Esse caso é um caso bem polêmico e bem famoso que aconteceu na década de 90 e lá na cidade de Belém, que é uma cidade altamente espirituosa e cheia de folclore e relatos de aparições paranormais, sobrenaturais e outros casos ligados ao oculto. Aqui no canal eu já falei sobre alguns casos de lá, inclusive até mesmo de algumas coisas que apareceram na televisão como adaptações, como em Cata-Lendas, Dango Balango e outros programas infantis que falavam sobre lendas urbanas, e muitas dessas lendas vinham diretamente lá de Belém. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso do Cláudio Ronaldo. Lembrando que esse vídeo aqui não é para desrespeitar nem ele, nem a família dele, não vai ter um viés político, religioso, nem nada. É uma análise realmente do caso, do que aconteceu nessa missa. Esse vídeo ele conta sobre uma missa que aconteceu em 1994, onde o Cláudio, que é um rapaz que já havia falecido, apareceu acompanhado por um homem estranho de roupas brancas e óculos escuros, que a família não conseguiu identificar. E esse vídeo, algumas pessoas acabam fazendo vídeo na internet falando que é da missa de velório do Cláudio. Só que, bom, isso não é verdade. Até a própria irmã do Cláudio fala isso em um documentário que tem, falando que, na verdade, eles não são católicos nem nada, essa era uma missa para a avó deles. E quando essa missa aconteceu, foi em 1994. E o Cláudio, ele faleceu em 1990, de uma condição rara, chamada anemia hemolítica. É uma doença, assim, extremamente rara mesmo. Até 1990, o Cláudio, ele foi o quarto caso documentado. Então, em 1990 só tinham 4 casos documentados. Então era um caso bem raro mesmo, que basicamente é uma anemia onde acontece a ruptura das hemácias antes da vida normal. Geralmente uma hemácia ela dura ali 120 dias, o tempo de vida dela, e quando você tem essa doença aí, ela começa a simplesmente morrer uma atrás da outra. E ela pode ser uma doença que ela pode tanto matar muito rápido, como ela pode demorar muito para se manifestar. E no caso do Cláudio, ela foi bem agressiva. A família falou que foi um tratamento muito complicado, que foi uma condição que prejudicou muito ele, ao ponto de que ele já tinha problemas para andar e até mesmo acabou perdendo a visão no final da vida. E o Cláudio ele veio a falecer por causa de um erro médico. E algumas pessoas ligam esse erro médico ao fato de talvez ele ter se tornado... Eu vou olhar aqui todos os viés possíveis, e analisar de uma maneira mais imparcial para ver realmente o que será que foi isso. Começa-se dizendo que talvez o Cláudio fosse por causa dessa morte aí que ele teve, foi uma morte por causa de erro médico e tal, teria muito rancor, tristeza ligada à morte dele, e isso criou uma carga espiritual em cima do Cláudio, e isso teria criado esse espectro que se manifestou nesse vídeo. Outras pessoas dizem que na verdade isso aí realmente era o Cláudio, não era um espectro, não era uma manifestação, é realmente a alma do Cláudio vagando por aqui, e ela estaria ali querendo ficar próxima da família, por isso ela não vai embora. E outras pessoas também, como o próprio Padre Quevedo, levantaram que esse vídeo aí seria uma fraude, seria um vídeo ou mais antigo, que o Cláudio ainda estava vivo, isso aí foi outra missa, não foi realmente gravado em 94, enquanto outras pessoas levantaram também ao lado do Padre Quevedo que seria uma montagem. Só que eu já vou dizer o seguinte, eu gosto muito do Padre Quevedo, tem alguns vídeos dele que eu concordava com algumas análises dele, mas tem uma parada aqui que é impossível de fazer nessa época, lembrando que isso é 1994, então, se você quisesse introduzir alguém digitalmente num vídeo que ela não tá, hoje em dia já é difícil e é uma parada que se você for pagar alguém pra fazer e tal, é uma parada que é difícil de fazer e é cara. Então, em 1990, 1994, pra você fazer isso numa fita VHS, seria muito difícil. O vídeo vai estar passando sempre na íntegra, aí no fundo pra vocês veem pela qualidade, a época que ele foi gravado. E vocês vão conseguir notar aí. Na primeira vez que eu assisti, eu nem percebi direito, mas é porque passa o Cláudio atrás, ou um cara muito parecido com ele, e do lado dele tem um cara de óculos escuros e camisa branca. Esses dois aparecem e ficam ali passando pelo meio do pessoal, sentam ali no fundo, eles ficam durante toda a missa. E, bom, nesse vídeo aí você vê que para você adicionar uma pessoa desse jeito, nessa época, fica realmente impossível. Não tinha como, com os recursos da época, você adicionar. Hoje em dia ainda ficaria difícil e talvez ficasse notável em algum ponto uma anomalia cromática, alguma coisa que entregasse que era uma edição. Então, nesse caso aí, eu não acredito nisso. Então, quais são os viés possíveis dessa história? Bom, para começar, pode ser tudo um engano, pode ser que fosse só uma pessoa parecida com o Cláudio que chegou ali, viu ali a missa acontecendo e entrou, e ninguém notou eles. O que é estranho nessa hipótese de ser só uma pessoa que entrou e não algo que se manifestou e só foi capturado em vídeo, porque às vezes também pode ter sido ali uma pessoa que entrou, tava passando pela igreja, quis ver ali o que estava acontecendo, entrou, ficou um pouco, depois foi embora. Mas o estranho disso é porque, geralmente, se você já foi para uma igreja, ou em qualquer outro lugar, na verdade, que está tendo uma reunião de muitas pessoas, sempre que alguém abre uma porta ou passa, todo mundo olha para trás por instinto. A pessoa percebe que chegou alguém e olha para trás. E nesse caso do Cláudio, ninguém percebe, nem ele e nem o homem estranho. Inclusive na hora da missa que estão rezando o Pai Nosso, nessa época ainda era comum todo mundo dar as mãos nessa hora de rezar o Pai Nosso. Hoje em dia esse costume se perdeu um pouco, mas antigamente era bem comum as pessoas darem as mãos para rezar o Pai Nosso. E ninguém nota também que tem esses dois caras no banco de trás. Então
é uma parada meio estranha. Dá a entender que, assim como outros vídeos que eu já analisei de espíritos, fantasmas, manifestações, seria algo que só foi capturado na câmera e ao olho nu ninguém percebeu. Né? Quanto a essa hipótese de ser uma pessoa que entrou, eu não acredito muito, porque pra mim é meio nada a ver alguém entrar e ninguém perceber. E outra, não dá pra você ver barulho, movimento da porta abrindo e fechando. Um momento eles não estão lá, no outro eles já aparecem caminhando e se sentando. Então parece que não teve barulho, não teve nada, ninguém percebeu. Eu acredito que seja algo que talvez só tenha realmente se manifestado no vídeo. Por que eu falo isso? Porque em alguns vídeos que eu já analisei aqui no canal, acontece das pessoas estarem gravando eventos nada a ver, tipo formatura, filme, e aí no set de gravação aparecer alguma coisa que só é captada nas câmeras. Até em produção de jogos também, que nem no Fatal Frame, que durante a dublagem apareceu uma voz de uma pessoa que não estava no estúdio. Isso aí tem todo vídeo aqui no canal que eu vou deixar no card para vocês verem. Então acho que talvez esse caso do Cláudio, se realmente for algo espiritual, foi algo que só apareceu na câmera, que ninguém notou. Porque, pra ser bem sincero, eu acho bem difícil essa ideia de que isso aí seria uma pessoa que apareceu e ninguém percebeu, porque eu falo por mim mesmo. Eu, em qualquer lugar que eu tô, se eu vejo restaurante, onde for, eu vejo alguma coisa pela periférica, instintivamente você vai olhar. Você não sabe o que é, quem chegou, às vezes é alguém conhecido, você olha pra ver se é mesmo, entendeu? Então eu não acho que seja isso. Outra coisa que também levantaram, que cantaram essa bola, foi o pessoal falar que na verdade isso aí é uma missa de quando o Cláudio ainda estava vivo. Por isso que ninguém estranhou ele chegar e ninguém, tipo assim, fez nenhum tipo de burburinho, nem nada. Eu não sei se isso aí seria verdade, eu acho que não, porque como eles falaram no documentário, a família deles não tem costume de estar indo em igreja, eles não são católicos, eles não têm esse tipo de fé, então não faria sentido ter tanta filmagem de missa assim. E fica claro quando você assiste que, bom, essa missa aí realmente era a missa da avó dele, não é uma missa aleatória, uma missa qualquer que eles decidiram gravar, até porque na época não tinha esse costume também que nem hoje, de gravar, tirar foto de tudo. Então pra eles terem chamado um cara pra filmar, é porque realmente era uma missa especial, que no caso era a missa dessa avó deles. E no documentário, a irmã do Cláudio, ela comenta sobre o fato do Cláudio do cara que filmou, né, ter visto a aparição do Cláudio também e ter ligado desesperado pra eles. Falou, nossa, vocês têm que assistir um negócio aqui no vídeo que eu não percebi na hora que eu gravei, mas agora que eu tô vendo aqui, vocês têm que olhar isso porque vocês não vão nem acreditar. E esse caso, em 1996, ele recebeu uma reportagem feita pela RBA e ganhou ainda maior repercussão quando ele recebeu reportagens feitas por Gugu Liberato e também por Gilberto Barros em seus respectivos programas Domingo Legal e Leão Livre. Como vocês sabem, na década de 90, o Gugu ele era campeão nessas coisas, né? Reportagem dentro do Carandiru, lendas urbanas, tudo ligado assim, o Gugu ele capitalizava muito bem em cima e o Gilberto Barros ele veio junto também. Então levantou-se muita coisa, tanto no programa dele quanto do Gilberto Barros, o Padre Quevedo entrou no meio. E o problema é porque como isso aconteceu na década de 90, onde a internet então ainda não era tão forte, na verdade ela estava dando os primeiros passos, ficou bem difícil de realmente reunir informações. Então eu quero até agradecer aqui ao documentário feito no canal Ponto Gil, que fez um documentário bem mais detalhado sobre essa aparição, onde eu consegui encontrar essas informações sobre a família do Cláudio e tal, que na época não teve muito como você ver isso, era só realmente falando que era supostamente fantasmas e espírito e não sei o que, mas a gente não tem muita coisa, enquanto nesse documentário aí tem filmagens até mesmo do próprio cemitério, e é por aí que eu consegui pegar algumas informações para esse vídeo. Mas afinal, o que será que é essa aparição aí? Bom, eu vou deixar aqui aberto para vocês no comentário discutirem e dizerem o que vocês acham. Eu, particularmente, eu não acredito nessa hipótese da montagem, e muito menos nada que foi uma pessoa aleatória que entrou. Eu acho que tem alguma coisa nesse vídeo aí. Eu acho que realmente tem alguma coisa nesse vídeo. Pô, peraí que eu fiquei rouco, vou até tomar uma água. Credo, cara, eu fiquei rouco do nada gravando isso aqui. Mas tudo bem. Eu não acredito nessa hipótese de que entraram ali as pessoas e ninguém viu, porque eu acho que é quase impossível, cara. Entrar alguém ali, tava em silêncio na hora e ninguém ouviu o cara sentando no banco e tal. E eu também acho que não é possível que seja montagem, não. Eu acho que tem alguma outra coisa aí. Mas eu vou deixar aberto para vocês nos comentários discutirem. Eu já digo logo aqui, eu não consegui achar fraude nenhuma nesse vídeo. Não tem como ser montagem, ainda mais pela época. E eu também não acredito nisso que foi alguém aleatório, não. Até porque, como tava ali num momento assim que todo mundo devia estar prestando atenção, um dia que tá poucas pessoas, só tá os familiares e amigos na igreja. Como é que ninguém notou duas pessoas, e ainda mais um dos caras, se vocês verem o cara que tá do lado do suposto espírito do Cláudio, o cara tá de óculos escuros, roupa branca, tipo, é um cara que ia chamar a atenção, e é um cara com uma fisionomia estranha, ele é mais alto e tal. Então não sei, cara. E obviamente também tem um lado do pessoal que vai pra querer dizer que isso aí é uma missa de outra época, que o Cláudio ainda estava vivo. Só que, pessoal, como eu falei, o Cláudio ele tinha uma doença bem debilitante. Então, mesmo que isso aí fosse uma missa que ele frequentou quando ele estava vivo, ele não ia ter vindo assim não, tá? Porque, como eu falei, o Cláudio ele já estava cego, ele tinha que andar sempre auxiliado, porque ele estava com as pernas bem fracas, porque o cara perdia sangue o tempo todo por causa dessa anemia hemolítica. Então, se eles fossem gravar uma aparição do Cláudio vivo, isso aí teria que ter sido pelo menos 10 anos antes do falecimento dele, olhe lá. Porque essa doença pegou pesado, cara, a família dele conta e tal.
Então, uma parada até que por isso que eu enfatizei tanto que eu não ia desrespeitar nem ele, nem a família dele, porque a luta que eles travaram nos anos 90 pela saúde do Cláudio foi muito grande e infelizmente ele teve um falecimento precoce por culpa de erro médico, que é uma coisa bem comum aqui no Brasil, infelizmente, ainda mais nessa época, essas doenças raras e tal, ter praticamente zero apoio, zero pesquisa, então acabava acontecendo muito erro médico e foi o que aconteceu com ele. Então eu peço também que mesmo que você não acredite e tal, que você não tente não desrespeitar nem ele nem a família dele, e analise aqui o vídeo com o seu viés, o que você acha. Deixa aqui nos comentários, lembrando que a opinião de vocês é sempre bem-vinda. Comente aqui embaixo se você acha que esse caso é real, se é fraude, enfim, comente aqui. O meu viés é esse, eu acho que não tem nem como ser montagem, nem como ser uma pessoa que chegou ali e ninguém percebeu. Eu acho que tem alguma coisa, isso é uma aparição sobrenatural realmente capturada em vídeo. E bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, peço que você se inscreva no canal se você for novo e também que você compartilhe esse vídeo com quem também gosta do tema. E mais uma vez eu reforço, comente aqui para ajudar o vídeo a subir. Se possível também, clique na opção para hypar o vídeo e fazer com que esse vídeo fique no em alta do YouTube, ok? Muito obrigado, pessoal.